Receita Federal começa a receber declarações do Imposto de Renda 2025. E você vai ver ainda. Tchau, verão! Outono chega nesta semana, mas temperaturas devem ficar acima da média. E ainda, um dia inesquecível. O primeiro encontro Mulheres que Vencem de 2025 reúne milhares em São Paulo. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta segunda-feira, dia 17 de março de 2025. Agora são 11 horas e 31 minutos, vai virar para 32. Chegamos agora ao vivo com as principais notícias. E começou hoje o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda 2025. A expectativa é que sejam entregues mais de 46 milhões de declarações à Receita Federal. Neste momento, a Receita realiza uma coletiva de imprensa na cidade de São Paulo para esclarecer as novidades da declaração deste ano e detalhar os números específicos do Estado. E a nossa equipe está lá neste momento. Vamos acompanhar um pouquinho com as imagens do Rodrigo Tedesco. Tudo que você tem para fazer sua declaração e as outras informações você tem lá, você tem seu extrato bancário, você sabe as contas que você tem, então você pode preencher. Então, eu não vejo prejuízos maiores. São 13 dias que, no prazo de 73 dias, não vai influenciar assim, eu preciso de mais casos. Não precisa. Os 60 dias... Vocês estão vendo, ouviram agora imagens ao vivo. A nossa equipe da Hit TV está lá neste momento acompanhando todas as novidades. E segundo a nossa equipe, a Receita Federal informou durante a coletiva que até às 10 horas da manhã desta segunda-feira foram entregues já 162.350 declarações. Para este ano, ficou definido que todo trabalhador que recebeu mais de R$ 33.888 em 2024 é obrigado a prestar contas com a Receita Federal. Antes, esse valor era de R$ 30.639. E olha, estima-se que sejam entregues mais de 42 milhões de declarações do ano passado e que mais da metade, cerca de 57%, seja no formato pré-preenchido. Mas essa declaração pré-preenchida só estará disponível ao contribuinte a partir do dia 1º de abril. Para aqueles que desejarem o preenchimento do zero, quais são os cuidados que devem ser tomados? Será que vale mesmo a pena já adiantar o serviço? Como evitar cair na malha fina? Vamos tirar todas as dúvidas agora com o economista Rodrigo Simões, professor da Faculdade do Comércio. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo, como sempre. Olá, Tabata. Bom dia. É sempre um prazer estar aqui na Redação Hit, com você, com toda a nossa audiência. Muito obrigada, professor. Olha, a indicação é que as pessoas declarem o imposto de renda o quanto antes, né? O porquê disso? A gente sabe que brasileiro, é muito comum a gente falar que brasileiro sempre deixa tudo para a última hora, né? Então, pode correr o risco do sistema não funcionar lá no último dia, então é melhor o quanto antes. Muito bem, realmente esse é um ponto importante, Tabata, que você está apresentando aqui. É bom as pessoas se anteciparem, se planejarem para poder entregar a declaração de imposto de renda o quanto antes. Os benefícios são muitos. O primeiro é que você entregando o imposto de renda no prazo, ou pelo menos o quanto antes, a sua restituição, caso você tenha, ela será antecipada, porque você tem os calendários. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que agora existe a possibilidade de você entrar com seus dados de Pix, tá, para restituição. Isso vai fazer com que também essa restituição, se você tiver, né, se a pessoa tiver restituição a receber, será até mesmo muito mais rápido. O que acontece quando as pessoas, né, quando o público em geral deixa para poder fazer a declaração nos últimos dias? O sistema fica sobrecarregado, começa a ter lentidão,
tá? E se a pessoa fez alguma informação equivocada e aí entra na malha fina, quando volta para a população, provavelmente o prazo de entrega já acabou. E aí a pessoa acaba tendo que pagar uma multa, tá? Por questões de ter que corrigir a declaração do imposto de renda, porque se você envia no último dia, você tem que enviar corretamente. E não dá tempo da Receita Federal devolver no mesmo dia a questão com todas as correções ou os apontamentos, Tabata. Professor, perfeito, porque serve até de alerta, né, para quem estiver nos acompanhando, porque realmente deixar para o último dia, como você vai garantir que a sua declaração está totalmente correta, né? Agora, uma das novidades deste ano, professor, a gente está vendo aí imagens ao vivo da nossa equipe Hit TV, que está lá neste momento na coletiva de imprensa da Receita Federal, só relembrando, né, que vocês estão vendo imagens ao vivo. E aí, professor, eu queria falar o seguinte, né? Eles estão divulgando, falando, tirando todas as dúvidas sobre algumas das novidades deste ano. E o Fisco, ele vai disponibilizar o aplicativo Meu Imposto de Renda. O que muda na prática, professor? Muito bem. A Receita Federal, ela vem, ao passo de cada ano, ela vem aperfeiçoando o seu sistema, tá? Então, o que acontece? Este ano, a gente vai ter que baixar o aplicativo da própria Receita Federal, tá? Porque aquele aplicativo anterior que a gente fazia do Meu Imposto de Renda, ele deixa de existir e agora você baixa o aplicativo próprio da Receita Federal. Eu acredito que internamente, na própria Receita, vai facilitar o cruzamento de dados e a transmissão de informações, tá? Então, assim, é importante verificar essa questão de baixar esse aplicativo ou fazer até mesmo através do desktop, né, do computador. Eu vejo com bons olhos porque converso também com alguns auditores e eles me falam, né, que eles estão tentando cada vez mais aperfeiçoar o sistema, melhorar o cruzamento de dados e dar mais rapidez ou na restituição ou na correção. Tudo está passando por uma transformação, né? Todos os sistemas no mundo inteiro estão cada vez mais evoluindo, principalmente com questões de inteligência artificial, com aprendizado de máquina. Então, eu vejo com bons olhos a Receita Federal criar o próprio aplicativo dela, tá? Que eu acredito que vai dar mais celeridade, vai dar mais agilidade, viu, Tabata? A cada ano vai atualizando, né, professora? A tecnologia está aí para ajudar, para auxiliar até mesmo serviços, né, do governo. Então, é sempre muito bem-vindo. Quanto facilitar a nossa vida, melhor, né? Agora, tem uma informação que eu gostaria só de destacar aqui, que segundo a nossa equipe, o Estado de São Paulo, até às 11 horas da manhã, já recebeu mais de 72 mil declarações. Então, você aí que ainda nem pensou em separar a documentação, tudo que você precisa, é bom, como o professor mesmo disse, acelerar esse processo até para que você, se tiver alguma restituição, receber o quanto antes. Agora, professor, uma aposta do governo para aumentar a popularidade é o projeto que visa a isenção para quem ganha até R$5.000 por mês. Seriam 270 bilhões ou 30 bilhões a menos arrecadados. Eu vou pedir desculpas por essa informação bem diferente, porque a gente está com uma informação um pouco diferente, mas eu gostaria, professor, que você dissesse o seguinte para a gente: o quanto essa proposta ela é válida, porque tirando os bilhões de reais a menos arrecadados com quem ganha R$5.000 por mês que não faz a declaração, precisa aí de uma forma de compensação. E a forma de compensação é taxar os super ricos. Em contrapartida, a oposição no Congresso é contra a medida. Qual a sua análise, professor, sobre essa proposta que vai ser divulgada amanhã, deve ser divulgada amanhã pelo governo federal?
Bom, muito bem. O número que eu tenho aqui, Tabata, que eu até pesquisei aqui no início de janeiro, que é pelo próprio governo, estava ali entre 25 bilhões e 30 bilhões de reais. Então você falou o número certinho aí, tá? É porque às vezes tem alguns estudos que eles fazem em um tempo maior e acaba acumulando tudo, por isso que vai para casa dos 100, 200 bilhões, tá certinho, tá? Agora, eu acredito, e como economista, como profissional que analisa esses dados econômicos, como um professor mesmo, que é importante você ter uma ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. Tá? Nós passamos por um mundo onde cada vez mais os produtos e os serviços estão mais caros, tá? E aí isso tem sobrecarregado a renda, principalmente da classe média-baixo, da classe C, D e E, propriamente dito. O mundo tem passado, Tabata, um aumento de desigualdade social cada vez mais. A cada ano mais existem distorções. Poucas pessoas acumulando maior patrimônio no mundo e a grande maioria ficando com o restante da riqueza. Só que quando você desonera, né, quando você livra esse percentual de pessoas com renda até 5 mil reais, você, por outro lado, tem que suprir essa falta de caixa do governo. E aí você tem diversas propostas, como a questão da tributação dos super ricos, correção na tributação das heranças, correção na tributação das superfortunas e até mesmo empresas. Mas tem um ponto importante para a gente destacar, que é o seguinte: boa parte do que falta no caixa do governo também tem a ver com as isenções fiscais. São diversos benefícios para diversos setores, para diversas empresas, tá? Que acaba fazendo com que essas empresas paguem menos impostos e o que falta acaba caindo no colo da população. Não estou aqui falando que não pode ter isenção, mas que isso deve ser olhado com calma, porque não pode só as classes, principalmente mais baixas, ter que assumir todo esse ônus, Tabata. Perfeito, professor. Não, muito boa a sua análise, né, para que a gente entenda a importância, né, desse projeto de supertaxação, até para entender os prós e contras, como você bem disse aqui, professor. Agora, ainda falando da declaração, professor, muitas pessoas que já começaram a entregar a declaração hoje, nesse primeiro dia do prazo, elas já fazem pensando na restituição. Quem tem direito, professor? Quais são os critérios para a pessoa receber a devolução dos valores? Bom, muito bem. O importante é que essas pessoas elas já foram se planejando antes mesmo do início das entregas, que é hoje, 17 de março. E aí fica mais uma dica para todo mundo se planejar para entregar o quanto antes e ter o seu ressarcimento. Geralmente, você tem direito a restituir impostos por diversos motivos, tá? Ou porque você não pagou o imposto de renda ali, total, ali você, durante a sua compra ou aquisição de um bem, e aí você paga no final, mas para restituir, tá? Às vezes é quando você teve descontado, por exemplo, da sua folha de pagamento, do seu lerite, mais IR do que deveria. E aí, quando você descontou do seu lerite um valor de muito mais de imposto de renda para quem é assalariado, no dia da entrega da declaração, você tem o quê? Você tem dinheiro a restituir. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, como você tem dinheiro a restituir? Quando você tem despesas médicas, tá? Você consegue guardar os seus comprovantes e ali tem um limite para você poder deduzir do seu imposto de renda. Então você consegue ressarcir um pouco de despesa de consulta médica, despesa de dentista. São alguns exemplos que você consegue restituir esse dinheiro de volta. Outro ponto que você também consegue é informações, divulgar as suas informações do que você gastou com instrução escolar, tá? Isso também faz parte de você poder ter uma parcela dessa restituição. Não significa que tudo que você gastou com médico ou com instrução escolar você vai restituir. Não, a Receita Federal ela faz uma conta, tá? É um percentual e tem ali um percentual ali de 10 a 20% de restituição na média e ali dentro do sistema ela vai calculando. Por que dá essa restituição? Porque o governo ele cobra, tá, impostos e oferece serviço de educação e oferece serviço de saúde pública.
mas muitos de nós vão buscar esse serviço no privado, de forma privada, com médico particular e tal. E aí o governo, em diversas épocas, decidiu que, olha, você consegue fazer um abatimento, tá? Se você gastar com médico particular, com instrução particular. Então é uma forma de devolver um pouquinho do que a pessoa gastou por ela não ter usado o serviço público. Então é mais ou menos nessa linha, tá, que funciona essa restituição. Agora, é claro, tem restituição, mas também tem pagamentos a pagar muitas vezes, que as pessoas têm ganhos de capital, têm lucros, e aí isso tem que gerar a entrega da declaração. Tá certo, professor. Olha, é bem complexo, né? Mas uma orientação para quem não sabe, sempre tem dúvidas, né? Na hora de declarar o imposto de renda, uma sugestão, claro, se a pessoa puder, é contratar um profissional para fazer a declaração e aí não vai ter nenhum errinho, não. Professor, muito obrigada pela entrevista, pelas orientações. Foi um prazer enorme te receber aqui. Até uma próxima. Tabata, eu que agradeço a você, a toda a sua equipe e uma ótima tarde a toda a nossa audiência. Uma ótima tarde, professor. Nós acabamos de falar com o economista Rodrigo Simões, professor da Faculdade do Comércio. E veja a seguir, o outono começa nesta semana e você já deve estar sentindo a diferença no clima no estado onde reside. Daqui a pouquinho, todos os detalhes da previsão do tempo para a semana. E agora imagens ao vivo de Maringá, no Paraná, 27 graus. Olha que bonito! Nós voltamos já. Horas e 50 minutos agora, o Redação Hit está de volta. E o outono começa nesta semana e deve ter temperaturas acima da média em boa parte do país. A tendência é que as chuvas fiquem dentro da média durante a nova estação. A nova estação começa às 6h01 da manhã da quinta-feira, dia 20, e se estende até 20 de junho. A transição entre o verão e o inverno, o outono normalmente é caracterizado por chuvas mais escassas no interior do Brasil e temperaturas amenas. A tendência para o outono deste ano é uma estação de chuvas dentro da média e temperaturas acima do esperado para o período. O país deve ter dias de altas temperaturas, mas é improvável a ocorrência de ondas de calor durante os meses de outono. Além da tendência geral para a estação, os meteorologistas esperam temperaturas mais quentes que o normal para o período nas regiões mais centrais do país e no Nordeste. Pois é, quando a gente fala de outono, a gente já pensa na chegada do frio, né? Mas será que essa semana já vem as temperaturas mais baixas? Vamos agora à previsão do tempo com a meteorologista Desirê Brandt, da Notos. Vamos ouvir. Já não temos mais o tal do bloqueio, o padrão atmosférico já está bem diferente, as frentes frias já conseguem avançar pelo centro e sul do Brasil. E a frente fria que avançou agora no fim de semana trouxe em sua retaguarda o ar polar para o sul do país. Já tivemos até a primeira geada no alto da Serra de Santa Catarina. E a tal frente fria está na altura da costa do Sudeste, organizando as instabilidades desde a costa do próprio Sudeste até o interior do país. Os próximos dias vão seguir com maior quantidade de nuvens, com condições de chuva também, especialmente entre o centro e leste de São Paulo, Rio de Janeiro e as áreas mais ao sul de Minas Gerais, onde teremos os maiores acumulados de chuva. No entanto, já estamos no mês de março e as águas de março, elas já vêm com um tom de despedida. Então, não tem previsão para chuva muito forte, com grandes volumes. Em relação à temperatura, claro que fica mais amena, por conta da variação de nebulosidade, dos episódios de chuva e claro que contamos também com a contribuição dos ventos que passam a soprar do quadrante sul, trazendo um ar mais fresco para o centro e sul do Brasil. Tenham todos uma excelente semana e até a próxima!
Muito obrigada, Desirê. E olha, neste sábado aconteceu o primeiro encontro Mulheres que Vencem de 2025. Vamos acompanhar a reportagem de Ismael Nascimento. Aleluia! O primeiro culto Mulheres que Vencem de 2025 foi muito especial. As mulheres integraram-se em Deus por meio da oração, do louvor e dos ensinamentos de Jesus. Este é o dia que o Senhor preparou para adorarmos, exaltarmos, festejarmos o Senhor, o dono da nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! O tema do encontro foi Iluminadas, inspirado no texto bíblico do profeta Isaías 61, sendo uma das passagens estudada no culto. Então, Isaías está dizendo assim: está na hora de você sair da sua inatividade, para de volta à atividade. Isso é que ele estava dizendo ao povo que estava exilado. Saia dessa inatividade espiritual, vá para a atividade espiritual, e isso viria a ser até uma consequência, e aí sim você vai resplandecer a luz. Maria Porto destacou que a pregação foi muito edificante e que tudo que ela aprende no encontro, ela procura colocar em prática. O que ela ensina aqui eu levo para minha casa, eu tento usar isso dentro da minha criação com as minhas filhas, com meu esposo, porque ela fala da família aqui pra gente é muito edificante. A pregação de hoje sobre ser luz, sobre brilhar, sobre se levantar, sobre, seguir Jesus. As passagens da Bíblia citadas são todas maravilhosas, ajuda muito espiritualmente, fisicamente, né? Porque a gente sai daqui lavada, é bênção, é bênção. Quem ainda não veio, venha. O evento também é muito importante para André Galdino, que foi com a mãe e a filha, e falou que este momento é uma oportunidade das mulheres se fortalecerem para vencer os desafios. Tem 23 anos que eu sou da Igreja da Graça e fico muito contente de estar aqui hoje com a minha mãe, com a minha filha, né? Desfrutando desse dia agradável aqui junto com todo mundo. Ainda mais nos dias de hoje, né? Que a mulher está sendo muito humilhada, discriminada, tem sofrido muitas agressões, né? Então a gente está passando por um momento bem difícil aí no Brasil, né? No mundo. Mas é bem importante esse momento para a gente poder se reunir, orar, buscar, saber que a gente não está sozinha nesse mundo, que a gente tem Deus, né? Tem o Senhor Jesus e que a gente juntos somos mais fortes. O encontro Mulheres que Vencem tem sido um espaço para que elas encontrem conforto, esclarecimento, força espiritual em Jesus para vencer os desafios. Elas se comprometem primeiro com Jesus, né? E quando a coisa é boa, quando a gente vê resultado, quando tem frutos, a gente volta para receber mais desses frutos. Então, assim tem sido as reuniões das mulheres. Eu volto a dizer sempre que a reunião de mulheres ela é uma celebração de todo um trabalho que é feito ao longo do ano. Então, a gente começa essa reunião aqui, trazendo essa mensagem de incentivo e encorajamento para elas, onde elas conseguem ter um direcionamento para o ano todo, e assim vai ser. E por isso elas sempre voltam, porque, poxa, o que vai ter esse ano? Eu quero receber. Então, glória a Deus por isso. Incrível, né? E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima semana para você e até amanhã.